Agora respire fundo. Você já orou por alguém doente? Já se ajoelhou? Chorou? Clamou com toda a sua alma, pedindo desesperadamente a cura de um filho, de um pai, de um amigo que você ama? Tenho certeza que sim. Mas e se eu te dissesse algo que poucos têm a coragem de dizer? E se a sua oração mais sincera, nascida do mais puro amor, não apenas estivesse sendo ignorada por Deus, mas pudesse, na verdade, estar abrindo brechas espirituais perigosas tanto para você quanto para a pessoa por quem você intercede? Esta é a verdade chocante que muitos cristãos, com as melhores intenções do mundo, estão vivendo sem perceber. Eles estão orando com o coração cheio de amor, mas completamente cegos espiritualmente. O foco deles está apenas na cura do corpo na febre, que precisa baixar no tumor, que precisa desaparecer, sem a menor capacidade de discernir a verdadeira origem daquele sofrimento. É aqui que nossa boa intenção, sem a direção do Espírito, se torna perigosa. Porque antes de clamar por um milagre, existe uma pergunta essencial que precisamos fazer: o que realmente está por trás daquela enfermidade? Seria ela apenas física ou será que sua raiz está fincada em uma alma ferida, em um pecado oculto, em amarguras guardadas, ou até mesmo em uma opressão espiritual real? Orar sem esse discernimento é como tentar apagar um incêndio, jogando água no lugar errado. Você pode, sem saber, estar lutando contra o próprio tratamento que Deus está aplicando, pedindo a Ele que interrompa uma obra profunda que precisa acontecer primeiro na alma. Por isso, esta mensagem é um alerta do céu, um chamado urgente ao despertar. O objetivo aqui não é gerar medo, mas transformar a maneira como você ora. Hoje você vai aprender a sair de uma oração movida apenas pela emoção e entrar em uma intercessão guiada pela sabedoria divina, uma oração que tem o poder de salvar vidas que estavam sendo destruídas no silêncio debaixo dos nossos próprios olhos. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Se você sentir que esta mensagem é para você, que ela toca em algo que você precisa ouvir, comente aqui embaixo a palavra discernimento. E mais importante, fique até o último segundo, porque a verdade que será revelada hoje pode ser a chave que você estava esperando para destravar o poder de Deus na sua vida e na vida daqueles que você ama. A oração que cura quando o amor intercede com discernimento. Há momentos em que vemos alguém doente e nosso primeiro impulso como cristãos é orar. Clamamos com fé, choramos, levantamos nossas mãos e pedimos a Deus por cura. Fazemos isso por amor, por compaixão, por obediência. E sim, a oração é uma arma poderosa. Mas não podemos ignorar uma verdade bíblica: nem toda oração feita por alguém enfermo é eficaz, nem toda oração agrada a Deus, nem toda oração traz o resultado que esperamos. E isso não é falta de fé, é falta de discernimento. A palavra de Deus diz em Tiago 5, 14 e 15: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas esse texto não é uma fórmula mágica, não é uma chave automática. Ele aponta para algo mais profundo. Uma vida quebrantada,
uma fé verdadeira, uma comunidade espiritualmente madura, que intercede em nome do Senhor, não segundo as emoções, mas segundo o Espírito. A oração que cura nasce da obediência e da humildade, nasce da escuta de Deus. Porque há enfermidades que não foram colocadas ali por acaso. E antes de clamar por um milagre, precisamos entender o que está acontecendo espiritualmente. Nem sempre a cura é o que Deus quer naquele momento. Nem sempre a resposta virá na forma que esperamos. Às vezes, o Senhor está tratando algo mais profundo. Às vezes, a doença não é o problema, mas um sinal. E é aqui que começa o discernimento. Quando oramos por alguém doente, precisamos fazer perguntas espirituais que muitos evitam. Perguntas que confrontam. Por que essa pessoa está doente? O que Deus quer revelar por meio dessa enfermidade? Há algo que precisa ser confessado. Há algo que precisa ser libertado. Orar por cura. Sem essas perguntas, é agir com boa intenção, mas sem direção. E boa intenção, e sem intenção, sem discernimento, pode ser perigosa. A história do rei Ezequias, em Isaías 38:1-5, é um exemplo poderoso. Ele ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías foi até ele com uma palavra clara de Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquilo não era apenas uma enfermidade. Era um anúncio espiritual. Deus estava usando a doença para alertar, para tratar, para preparar. Mas Ezequias chorou, clamou com sinceridade e humildade, e Deus teve misericórdia. O Senhor prolongou sua vida por mais 15 anos. Mas veja, não foi a oração em si que mudou tudo. Foi o coração quebrantado, foi a entrega, foi o arrependimento, foi a verdade diante de Deus. Não foi uma oração leviana, automática ou impaciente. Foi uma oração que nasceu da dor e da submissão. E mesmo assim, Deus respondeu conforme seu plano, não conforme a vontade humana. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Há um abismo entre orar por hábito e orar com entendimento. O Espírito Santo é quem conduz a oração verdadeira. E quando ele nos move a interceder, ele também nos revela. Ele mostra se há algo escondido. Ele nos guia a confrontar com amor, a ouvir antes de falar, a discernir antes de agir. Muitas vezes, a pessoa pela qual oramos está em pecado, afastada, endurecida. E Deus está usando a dor para chamá-la de volta. Interceder nesse caso exige sabedoria, porque Deus pode até curar, mas Ele quer primeiro restaurar o coração. Por isso, precisamos parar de tratar a oração como uma fórmula. Precisamos parar de pensar que se dissermos as palavras certas, tudo vai mudar. Não é sobre palavras, é sobre autoridade espiritual. É sobre estar alinhado com a vontade de Deus. O intercessor precisa ser íntimo de Deus, precisa ter comunhão, precisa viver o que prega. Não é qualquer pessoa que pode orar por cura, não é qualquer tipo de vida que pode tocar o céu. A oração que cura é fruto de um relacionamento constante com o Senhor, é fruto de alguém que conhece o coração de Deus e não impõe sua própria vontade. Às vezes, o maior milagre não é a cura do corpo, mas a cura da alma. E se não entendermos isso, vamos continuar orando, clamando, gritando e nos frustrando por não vermos o resultado.
porque estamos orando com sinceridade, mas sem revelação, com emoção, mas sem direção. Não é à toa que Tiago fala da confissão dos pecados junto com a oração de cura. Ele diz, em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele está mostrando que há uma ligação entre o que está na alma e o que está no corpo, que a oração eficaz não é só um clamor por saúde, mas um convite à santidade, que antes de pedir um milagre, é preciso passar pela verdade, pela luz, pela exposição do coração. E isso vale tanto para quem ora, quanto para quem recebe a oração. Porque se o intercessor está em pecado, sua oração não tem poder. E se o enfermo está com o coração fechado, não há cura que permaneça. O mover de Deus acontece onde há verdade, onde há humildade, onde há arrependimento, onde há fé genuína e não teatro espiritual. Por isso, quando você for orar por alguém doente, vá com temor. Vá com discernimento, pergunte ao Senhor, o que tu estás fazendo aqui? Peça ao Espírito Santo que revele se há algo mais profundo. Não se precipite. Não ore só para cumprir um ritual. Ore com propósito. Ore com verdade. Ore com a alma, em silêncio, ouvindo o que Deus quer fazer antes de pedir o que você deseja. Essa é a oração que muda destinos. Essa é a oração que toca o coração de Deus, porque ela não nasce da pressa nem da emoção. Ela nasce da comunhão do Espírito. E quando ela é feita com esse discernimento, o céu se move, a enfermidade se rende e Deus opera, conforme sua soberana vontade. É assim que o amor verdadeiro intercede. É assim que a fé se manifesta com poder. Quando a doença é espiritual, não física, há corpos adoecidos que não respondem a remédios, que não melhoram com repouso, que não se curam com tratamentos, porque o que está ferido não é o corpo, é a alma. E não há médico humano que possa tratar o espírito. É por isso que muitos oram, clamam, unem fé, mas nada acontece porque estão lutando contra um inimigo visível quando o verdadeiro conflito é invisível. Estão enxugando o suor quando o sangue está escorrendo por dentro. E isso não é falta de fé, é cegueira espiritual, é insistência em olhar para o exterior, sem permitir que Deus revele o que está oculto. A história do paralítico em Marcos 2, 1-12, revela uma chave espiritual que muitos ignoram. Aqueles homens levaram seu amigo até Jesus, descendo-o pelo telhado com fé genuína, acreditando que o Senhor o curaria. Mas o que Jesus disse primeiro? Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso não foi um gesto simbólico, foi uma ação necessária. Jesus sabia que a paralisia daquele homem não era apenas física, havia uma prisão interior, havia um fardo invisível que precisava ser quebrado antes que as pernas voltassem a andar. Só depois, e somente depois, Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. O corpo se levantou porque a alma foi liberta. O físico respondeu porque o espírito foi restaurado. E é exatamente isso que muitas pessoas não compreendem quando intercedem por alguém doente. Estão pedindo um milagre sem saber se o coração daquela pessoa está curado. Estão clamando por cura sem se perguntar: essa pessoa está em paz com Deus? Se você ama conteúdos que edificam,
clique em curtir e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Porque a verdade é que muitos adoecem porque estão carregando mágoas antigas, pecados não confessados, rancores que envenenam. E enquanto isso não for tratado, orar pela cura do corpo é o mesmo que pintar uma parede rachada sem consertar a estrutura. As Escrituras são claras ao mostrar que a alma influencia o corpo. O salmista Davi disse em Salmos 32:3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja, ele estava doente por dentro. O silêncio do pecado gerou dores físicas. A culpa corroía sua vitalidade. O pecado não tratado afetava seu corpo. E enquanto ele não abriu o coração, enquanto não confessou e foi perdoado, a restauração não veio. Quantos hoje estão assim doentes, mas não por infecção, não por acidente, não por má alimentação, e sim por causa de uma alma abatida, ferida, cheia de segredos e culpas que pesam como correntes. Por isso, antes de orar por alguém que está enfermo, é necessário fazer perguntas que vão além dos sintomas. O que essa pessoa está guardando no coração? Com quem ela não fala há anos? Qual foi a última vez que ela perdoou? Está cheia de mágoas, vive amargurada, carrega ódio, inveja, desejo de vingança, porque tudo isso adoece. O corpo absorve as toxinas da alma, a mente se cansa e o sistema enfraquece. E aí, quando oramos pedindo saúde, Deus nos mostra que o que precisa ser restaurado é o espírito, não o sangue ou os ossos. Há pessoas que estão há anos lutando com dores misteriosas, com diagnósticos imprecisos, com remédios que aliviam por um tempo, mas não resolvem. E muitas vezes, o que há ali é um espírito aprisionado, opressão espiritual, amargura enraizada, pactos inconscientes com o mal. E quando alguém se dispõe a orar, sem saber disso, sem buscar discernimento, acaba colocando panos sobre feridas abertas, tentando curar o sintoma sem tocar na origem. Isso não é oração eficaz, é encobrimento espiritual. É por isso que o discernimento se torna essencial. Há orações que precisam começar com silêncio. Antes de interceder, é necessário ouvir. Antes de impor as mãos, é preciso buscar entendimento do Espírito. Nem todo doente quer ser curado, nem todo enfermo está pronto para se arrepender. Alguns já se acostumaram com a enfermidade porque ela se tornou abrigo, desculpa, identidade. E quando você ora, precisa saber, aquela pessoa quer libertação ou apenas alívio? Ela está disposta a encarar a verdade ou apenas quer fugir da dor? Jesus sabia o que estava por trás da paralisia daquele homem. Ele não começou curando as pernas, começou perdoando os pecados. E isso nos ensina algo poderoso. Quem ora precisa ter sensibilidade espiritual. Precisa ser guiado pelo Espírito Santo e não pelo impulso emocional. Porque quando oramos por alguém adoecido pela alma, o corpo não reage se o espírito continuar aprisionado. E às vezes, o que Deus quer fazer não é levantar alguém da cama, mas levantar alguém da escuridão do pecado, da escravidão do passado, da dor não resolvida que alimenta a enfermidade física. Não há como separar alma e corpo na vida espiritual. Somos seres integrais e uma oração eficaz é aquela que alcança o íntimo, que toca o espírito, que penetra com verdade.
Por isso, não se apresse em declarar cura onde Deus ainda está trabalhando arrependimento. Não apresse o milagre onde Deus está tratando caráter. Não peça pela cura física de alguém que precisa primeiro se reconciliar com o Pai. Porque orar sem entender isso é agir com boas intenções, mas com consequências espirituais sérias. A palavra diz em Provérbios 17:22. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pelo espírito abatido secam-se os ossos. Isso não é poesia, é diagnóstico espiritual. Há corpos murchando, porque a alma está murcha, há músculos fracos, porque a fé está fraca, há órgãos inflamados, porque há emoções inflamadas. E isso precisa ser tratado com sinceridade, com confronto, com verdade. Não adianta orar por saúde se a pessoa insiste em viver longe de Deus. Não adianta pedir restauração se ela continua alimentando ódio, mentira, orgulho, inveja. O corpo não vai responder a uma alma que se recusa a se curvar diante do Senhor. O que precisamos entender com temor é que há orações que encobrem e há orações que expõem. Há intercessores que apenas repetem palavras e há intercessores que, com lágrimas e discernimento, conduzem o enfermo à libertação. E é esse o chamado, não apenas orar, mas mergulhar no espírito daquele que sofre, enxergar além da aparência, tocar o invisível. Porque só assim a verdadeira cura pode acontecer, uma cura que começa onde ninguém vê, mas que transforma tudo o que está doente. Quando o coração é restaurado, o corpo pode então respirar em paz. Quando Deus responde com silêncio, há pedidos que Deus ouve com amor, mas responde com silêncio. Há orações feitas com lágrimas nos olhos, sinceridade no coração e fé viva na alma, mas que mesmo assim recebem um não como resposta. E isso não é rejeição, isso é amor. É a forma como o Pai nos ensina que nem tudo o que desejamos é o que realmente precisamos. Às vezes, o que pedimos é menor do que aquilo que Deus quer realizar. Outras vezes, estamos pedindo que Ele tire algo que está sendo usado por Ele para nos moldar. A verdade é que há dores que Deus não remove, não porque Ele não nos ame, mas porque Ele nos ama demais para deixar de fazer o que é necessário. Fique até o final do vídeo, porque tem uma surpresa espiritual que vai tocar seu coração. O apóstolo Paulo, homem de oração, cheio do Espírito fiel, à missão, passou por essa experiência. Ele fala em 2 Coríntios 12, 7, 9, sobre um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. Não sabemos exatamente o que era. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros que era um ataque espiritual ou uma perseguição constante. O fato é que ele orou 3 vezes para que Deus o livrasse, e a resposta foi clara. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse texto é um marco na fé cristã, porque nos mostra que nem todos os milagres são visíveis. Às vezes, o verdadeiro milagre é permanecer de pé com dor, é continuar crendo, sem ver, é manter o coração firme, mesmo sem respostas. Paulo ouviu de Deus que aquele sofrimento tinha propósito, que aquela fraqueza era o espaço onde o poder de Deus se manifestava com mais clareza. E essa é uma lição que poucos querem aprender. Queremos a cura
Queremos a libertação, mas esquecemos que o quebrantamento também é uma ferramenta divina. Quando oramos pela cura de alguém, precisamos considerar essa possibilidade com humildade. E se Deus estiver dizendo não? E se o que vemos como obstáculo, Ele vê como instrumento? Nem toda enfermidade é punição, nem toda dor é castigo. Algumas são proteção, outras são preparação. Há doenças que nos impedem de ir por caminhos que nos destruiríamos se estivéssemos saudáveis. Há limitações que mantêm nossa alma rendida, nossa carne humilhada, nosso orgulho sob controle. E, quando oramos sem compreender isso, corremos o risco de lutar contra o próprio Espírito de Deus. A oração madura não é aquela que exige, mas a que se submete a que diz: Senhor, eu quero a cura, mas acima de tudo, quero a tua vontade. E essa é uma oração difícil de fazer, porque ela exige rendição, ela exige confiança, exige fé no meio do mistério. É fácil crer quando Deus responde com o que pedimos. Difícil é confiar quando Ele responde com silêncio ou com um plano diferente. Difícil é aceitar que o sofrimento pode estar servindo a um bem maior, que ainda não conseguimos enxergar. Olhe para a cruz. Cristo não foi poupado da dor, não foi curado. No Getsemane, não foi livrado do sofrimento. Ele orou em Mateus 26:39. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração mais poderosa que alguém pode fazer. Não é a oração que clama por livramento, mas a que clama por obediência. E quando aprendemos a orar assim, começamos a ver a vida com os olhos de Deus e não com os olhos da nossa urgência. Há mães que oraram por anos pela cura de seus filhos e não viram a cura, mas viram salvação. Há homens que carregaram dores por décadas e nelas aprenderam a depender totalmente de Deus. Há mulheres que foram quebradas por uma enfermidade, mas através disso influenciaram vidas, testemunharam, marcaram gerações com sua fé. E quando olhamos de fora, pensamos: que pena que não foram curadas. Mas no céu, os anjos dizem: que vitória, que elas venceram com fidelidade. A fé não é medida pela quantidade de curas que recebemos, mas pela fidelidade que mantemos mesmo quando a cura não vem. Quando oramos por alguém doente, não podemos prometer o que Deus não prometeu. Podemos orar com fé, sim. Podemos clamar com esperança, mas sempre com reverência, com humildade, com discernimento espiritual. Porque o milagre pode não ser o que esperamos. Pode ser o que Deus sabe que precisamos. A resposta de Deus pode vir em forma de consolo, pode vir em forma de paz, que excede o entendimento, pode vir em forma de força para suportar o que antes era insuportável. Às vezes, Ele não remove a enfermidade, mas remove o desespero. Não cura o corpo, mas cura a alma. E isso muitas vezes é mais precioso do que a própria saúde física, porque nos aproxima dele, porque nos amadurece, porque nos ensina a descansar. É preciso coragem para aceitar o não de Deus. É preciso fé para continuar amando, servindo, adorando, mesmo quando a resposta que tanto queríamos não chega. E é isso que precisamos ensinar às pessoas por quem oramos. Não podemos apenas declarar
que tudo será como elas desejam. Precisamos prepará-las para confiar no propósito divino, para entender que o amor de Deus não falha, mesmo quando os planos dele não combinam com os nossos. A sabedoria está no silêncio de Deus. A bondade está naquilo que ele não permite e há poder no sofrimento que ele usa para nos lapidar. Gostou da mensagem? Deixe um like, comente. Amém. E ative o sininho para mais vídeos assim. Orar por cura, sem considerar isso, é infantilidade espiritual. É uma fé que exige, mas não escuta. É uma fé que manda, mas não se curva. Precisamos de um novo tipo de intercessor, alguém que ora com fé, mas também com temor. Alguém que clama por cura, mas que também é capaz de dizer: Senhor, se essa enfermidade está aqui por um propósito maior, então que esse propósito se cumpra. Paulo não recebeu o que queria, mas recebeu algo muito maior, a graça. E essa graça o sustentou, o fortaleceu, o capacitou a viver além da dor, a continuar pregando, servindo, escrevendo, transformando vidas, mesmo ferido. E talvez esse seja o maior testemunho, não o de quem foi curado, mas o de quem foi sustentado. Não o de quem foi livrado, mas o de quem foi capacitado a vencer, mesmo com a ferida aberta. Quando você orar por alguém, lembre-se disso. O milagre pode vir com a cura, mas também pode vir com a perseverança, pode vir com a paz, pode vir com a presença de Deus no meio da tempestade. E se for assim, ainda será milagre, ainda será resposta, porque o céu não mede como nós medimos. E a graça de Deus, quando compreendida, sempre será suficiente. Não ore sem a autoridade da fé viva. A oração que verdadeiramente toca o céu não nasce de vozes que apenas conhecem a religião. Ela nasce da intimidade, nasce da comunhão. Porque o que acontece no mundo espiritual não obedece a fórmulas, nem a repetições. Deus não se move por tradição, mas por verdade. E quando falamos de interceder por alguém doente, não estamos lidando com um costume qualquer, estamos entrando em campo de batalha. Não é uma conversa formal com Deus, é confronto direto com o inferno. Por isso, quem se atreve a orar sem autoridade se expõe. E o mundo espiritual não respeita a aparência, respeita submissão, respeita santidade. Em Atos 19, 13, 16, encontramos a história dos filhos de Seva, homens que viram Paulo expulsando demônios, fazendo milagres e tentaram repetir o que ele fazia. Disseram ao espírito maligno: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Mas o espírito respondeu: a Jesus conheço e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E então o homem possesso se lançou sobre eles, dominou-os e os envergonhou publicamente. O que faltava àqueles homens? Autoridade espiritual. Eles sabiam as palavras, conheciam o nome de Jesus, mas não tinham comunhão, não tinham vida no altar, eram estranhos no mundo espiritual. Isso ainda acontece. Muitos oram por cura sem conhecer o Deus a quem suplicam. Repetem palavras, citam versículos, impõem as mãos, mas a alma está distante do Senhor. Estão ocupados com seus próprios interesses vazios por dentro, com a vida desconectada da palavra. A oração se torna um ato mecânico, não um clamor vindo do Espírito. E nesses casos, o que acontece não é cura,
é confusão. Porque onde não há autoridade, não há respaldo divino. E onde não há respaldo, há exposição. A autoridade não está no volume da voz, não está na emoção, não está na quantidade de versículos memorizados. Está na vida consagrada, está na presença de Deus no cotidiano, está no joelho dobrado, em secreto, no coração quebrantado, na renúncia diária. Só tem autoridade quem obedece. Só carrega autoridade quem vive em aliança. E quando falamos de orar pelos enfermos, é disso que estamos tratando, de alguém que carrega o céu dentro de si. E por isso, pode tocar com ousadia as enfermidades da terra. A fé viva não é teoria, é prática. Ela se manifesta quando a vida condiz com as palavras. Quando o intercessor não apenas fala de Deus, mas vive com Deus. Quando não apenas crê em milagres, mas se submete ao Senhor dos milagres. E essa fé viva gera autoridade, gera confiança espiritual, gera resultados eternos. Porque não é a força do homem que move o impossível, é a presença de Deus em alguém que o conhece. Muitos acham que orar é simplesmente dizer palavras bonitas, mas o que sustenta uma oração não é sua beleza, é sua origem. Uma oração verdadeira nasce no altar e o altar exige santidade. Ninguém ora com eficácia sem primeiro ter sido queimado pela presença de Deus. Não se entra no Santo dos Santos com mãos impuras, não se toca o coração de Deus com uma vida dividida. A oração que cura exige um intercessor que seja cheio do Espírito, alguém que tenha autoridade, porque vive em obediência. Há enfermos esperando um toque de alguém que ande com Deus de verdade, esperando uma voz que não apenas declare, mas que carregue unção. Porque o enfermo sente quando é só palavra, o Espírito percebe quando é só aparência, e o inferno sabe quando é só encenação. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus se levanta com o coração limpo, com fé viva, com autoridade verdadeira, as trevas tremem. E o corpo doente começa a responder. Porque há poder na vida consagrada. Isso precisa nos confrontar. Não podemos continuar orando por cura com mãos sujas. Não podemos continuar intercedendo sem comunhão. Não é uma questão de perfeição, é uma questão de rendição. Deus não exige que sejamos perfeitos, mas exige que sejamos íntegros, que sejamos verdadeiros, que não sejamos hipócritas, que aquilo que falamos em público seja o reflexo do que vivemos em secreto. Não saia antes de assistir tudo, pois no final tem uma revelação que pode mudar sua forma de orar. Você quer orar por alguém e ver milagres acontecerem. Então comece pela sua vida. Comece pela sua intimidade com Deus. Comece pelo arrependimento, pela confissão, pela purificação da mente e do coração. Porque quem não se deixa curar por Deus não pode ser instrumento de cura na vida dos outros. Quem não anda com Jesus não pode usar o nome dele como se fosse uma chave que abre qualquer porta. O nome de Jesus tem poder, mas só na boca de quem se rende a ele. Quando alguém ora com fé viva, não precisa gritar, não precisa impressionar. A autoridade é percebida, o céu responde, o mundo espiritual reconhece. Porque há um selo sobre essa pessoa, um selo de obediência, um selo de santidade, um selo de verdade. E é isso que abre caminhos no mundo invisível. É isso que faz com que a oração toque enfermidades, desfaça obras malignas
e traga à tona a cura que Deus deseja liberar. Não é uma questão de fórmula, é uma questão de fogo. Fogo do Espírito, fogo que consome o ego, que queima o pecado, que purifica a intenção. E esse fogo só vem sobre o altar onde há entrega. O intercessor que vive em pecado consciente está desarmado. O que vive uma fé superficial está exposto. Mas o que vive diante de Deus mesmo em silêncio carrega um poder que ecoa nos céus. E quando essa pessoa ora, o enfermo sente algo diferente, o ambiente muda, o coração se quebra, a presença de Deus se manifesta. É esse tipo de intercessor que o mundo precisa, não apenas alguém que fala de Deus, mas alguém em quem Deus habita. Alguém que carrega a presença porque decidiu andar com ela todos os dias. Não há atalhos para esse nível de autoridade. Não se compra, não se simula, não se ensaia. Só se conquista no secreto, no jejum, na palavra, na renúncia, no amor verdadeiro por Cristo. Orar por alguém doente é um ato sagrado, é um chamado à guerra. E não se vai para o campo de batalha com armadura falsa, não se enfrenta o inimigo sem preparo. Antes de colocar as mãos sobre outro, coloque seu coração diante de Deus. Antes de falar por alguém, ouça o que o Espírito diz. Antes de clamar por cura, viva você mesmo uma vida curada pela presença do Senhor. Porque só assim sua oração não será apenas som, será uma flecha certeira no mundo espiritual. O perigo de impor as mãos sem discernimento. Há ações no mundo espiritual que parecem aos olhos humanos apenas gestos de compaixão, mas na realidade, invisível, carregam peso, consequência e responsabilidade. Pôr as mãos sobre alguém doente pode parecer um ato de carinho, de fé, de solidariedade, mas espiritualmente é um ato de transferência, de contato direto entre atmosferas espirituais. E por isso, Paulo adverte com seriedade em 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso não é conselho moral, é alerta espiritual. Nem todos compreendem o que está em jogo quando se ora por cura. Há doenças que não são apenas físicas ou emocionais. Algumas são manifestações espirituais. Estão ligadas a pactos, a envolvimentos ocultos, a portas abertas no mundo das trevas, pessoas que buscaram o sobrenatural por caminhos errados, que carregam sobre si maldições hereditárias, vínculos com práticas espirituais condenadas pela palavra de Deus. E quando alguém impõe as mãos sem discernimento, sem preparo, sem direção do Espírito Santo, pode acabar entrando em batalhas que Deus jamais autorizou. Há histórias de intercessores adoecendo depois de orar, de pessoas cheias de fé que sentiram esgotamento, opressão, ataques após intercederem por alguém. Isso não é coincidência, é consequência de um contato espiritual que foi feito fora da direção divina. Porque impor as mãos é mais do que um símbolo, é uma identificação, é um ato de ligação de autoridade. E quando feito de forma precipitada, pode transferir não apenas bênçãos, mas também cargas espirituais. A história de Eliseu e Geazi nos ensina algo profundo sobre isso. Em 2 Reis 5, 20 e 27. Naamã é curado da lepra ao obedecer
a instrução do profeta Eliseu. Porém, Geazi, servo de Eliseu, cobiça os presentes que o profeta havia recusado. Ele corre atrás de Naamã e mente recebendo o que não devia. Quando volta, Eliseu o confronta e então declara: a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. E Geazi ficou leproso imediatamente. Esse episódio mostra que a impureza espiritual pode ser transmitida, que o pecado pode ativar sentenças que atingem até gerações, e que o ministério, se não for vivido com integridade, pode se tornar canal de maldição em vez de bênção. Geazi servia um homem de Deus, via milagres, carregava o título, mas não tinha discernimento nem pureza. E foi justamente isso que o tornou vulnerável à lepra que Naamã havia deixado para trás. Hoje, muitos querem orar por cura, querem ver milagres, querem tocar os enfermos, mas não querem pagar o preço da santidade, não querem o processo de renúncia, de vigilância, de jejum, de discernimento. Querem apenas a manifestação sem a preparação. E isso é perigoso, porque quando alguém impõe as mãos sobre uma vida adoecida espiritualmente, está assumindo uma responsabilidade invisível, está abrindo um canal de contato. E se não estiver fortalecido, alinhado com Deus, coberto pelo Espírito, pode ser atingido. Não se trata de ter medo de orar, trata-se de temer a Deus, de reconhecer que o ministério da intercessão não é uma tarefa qualquer, que não se deve agir por impulso, por emoção, por aparência. Há pessoas cujas doenças carregam décadas de maldições, raízes de pecado profundo, vínculos com práticas esotéricas, feitiçarias, idolatria. E quando alguém ora por essas pessoas sem estar espiritualmente preparado, pode absorver parte daquela opressão. O intercessor que ora sem discernimento se torna parte de um campo espiritual que não compreende. E o diabo não brinca de batalha. Ele ataca onde há brechas, onde há orgulho, onde há carnalidade, onde há pressa. É por isso que a palavra diz: não imponhas as mãos precipitadamente. Nem toda situação pede ação imediata, nem toda oração precisa ser feita com toque. Às vezes, o Senhor quer que o intercessor apenas observe, ou que ore em secreto, ou que espere o momento certo. Obediência é mais eficaz do que pressa. Discernir antes de agir é sinal de maturidade espiritual. É entender que nem toda batalha é sua, que nem todo doente foi entregue a você, que nem toda cura depende da sua imposição de mãos. Deus pode curar de longe, pode usar outras pessoas, pode esperar o tempo certo. E se Ele te usa, é porque houve direção. Mas se você age sem ouvir, sem buscar o Espírito, você pode estar se metendo em combates que vão te ferir. O que mais vemos são pessoas que se lançam com entusiasmo, mas sem cobertura, que oram por qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E depois se perguntam por que estão desanimadas, cansadas, doentes, confusas. O mundo espiritual exige sobriedade, exige vigilância. A unção não é brinquedo. A intercessão não é teatro, é guerra. E só guerreiros preparados devem entrar em campo. Muitos dos ataques espirituais que vemos hoje contra crentes sinceros, mas negligentes, têm raiz nesse ponto, estão tocando onde Deus não mandou, estão orando sem discernimento, estão impondo mãos por impulso,
sem cobertura, sem propósito, sem pureza. Isso tem consequências nem sempre visíveis de imediato, mas reais. É por isso que tantos se frustram com o ministério de cura, porque não entenderam que antes de tocar o outro, é preciso ser cheio do Espírito. Antes de orar, é preciso perguntar: Senhor, tu me enviaste para isso? A oração por cura é santa, é expressão de amor, de fé, de esperança. Mas também é território sagrado. E como todo território sagrado, exige reverência, exige preparação, exige pureza. Quem impõe as mãos precisa ser alguém que vive em constante vigilância, em comunhão com Deus, sensível à voz do Espírito humilde para recuar quando for necessário e ousado quando for enviado. Que nunca sejamos precipitados no agir, que antes de cada oração, antes de cada imposição, haja silêncio, busca escuta, que o Espírito nos diga o que fazer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas só se manifesta plenamente na vida daqueles que agem com sobriedade e não por impulso. O perigo não está em orar fora da cobertura, fora da autoridade, fora da obediência. Por isso, toda vez que você estender suas mãos sobre alguém, tenha certeza de que o céu está estendendo as dele sobre você. Antes de orar, pergunte ao Espírito Santo o que ele quer fazer. Nem toda oração agrada o céu, ainda que venha com palavras bonitas e comoventes. O que move o coração de Deus não é a força da nossa vontade, mas a submissão da nossa alma à vontade dele. Orar especialmente por alguém enfermo não é tentar convencer Deus a fazer o que nós achamos melhor. É perguntar com reverência: Senhor, o que tu queres fazer aqui? Isso é a postura do verdadeiro intercessor. Não é quem impõe sua agenda a Deus, mas quem se curva diante do plano divino, mesmo sem compreendê-lo totalmente. Há momentos em que a cura que desejamos não é a prioridade do céu. Às vezes Deus deseja tocar primeiro o coração do enfermo, não o corpo. Em outras ocasiões, a enfermidade está sendo usada como instrumento para expor verdades, para chamar atenção, para quebrar o orgulho, para restaurar relacionamentos, para despertar fé em outros. E quando alguém ora sem considerar isso, age com boa intenção, mas sem direção. A fé madura não exige ela. Se rende, ela pergunta antes de declarar. E essa pergunta feita em silêncio no coração muda tudo. Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer aqui? Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não correu imediatamente para curá-lo. Pelo contrário, permaneceu onde estava por 2 dias. Os discípulos podem ter estranhado Marta e Maria, certamente sofreram com a demora. Mas Jesus tinha um plano que ia além da cura. Ele queria revelar a glória de Deus de forma mais profunda. Em João 11:4, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E só depois de 4 dias de morte, quando toda a esperança humana havia se esgotado, é que o milagre aconteceu. Não porque Jesus não se importava, mas porque ele sabia o tempo certo para agir. A lição é clara: nem sempre a pressa humana corresponde ao plano divino. E muitos perdem a chance de participar de algo maior, porque oram do jeito errado, na hora errada,
com motivações erradas. Há quem ore apenas para aliviar a própria dor, para evitar o sofrimento, para encurtar o processo. Mas Deus, que vê o fim desde o começo, pode estar querendo fazer algo muito mais profundo. Algo que só será possível se o tempo for respeitado, se a lição for aprendida, se a alma for tratada antes do corpo. É por isso que não podemos entrar em oração com uma agenda fechada. Precisamos entrar com os ouvidos abertos, com o coração disposto a obedecer, mesmo que a resposta seja contrária à nossa expectativa. Há quem ore por cura, quando Deus quer tratar salvação. Há quem interceda por alívio, quando Deus quer gerar arrependimento. Há quem clame por milagres visíveis, quando o Senhor está operando um processo invisível, mas eterno. A oração eficaz nasce da intimidade com o Espírito. E onde há intimidade, há escuta. Quem ora precisa aprender a vir a ouvir antes de falar. Porque o Espírito pode revelar coisas ocultas, pode trazer à tona realidades espirituais que o olhar humano não enxerga, pode dizer, espere, pode dizer, ainda não pode dizer, antes de curar, eu vou quebrantar. E só quem tem maturidade espiritual permanece firme, mesmo quando a resposta não corresponde à expectativa. Há pessoas que, sem perceber, impedem o agir de Deus com suas orações precipitadas. Querem que Deus resolva, agora cure, agora transforme agora. Mas não se perguntam o que o céu deseja realizar naquele momento. Não perguntam ao Espírito Santo qual é a prioridade divina naquele processo. A oração impulsiva pode ser sincera, mas pode também ser carnal. E tudo que nasce da carne, ainda que bem intencionado, não produz frutos eternos. Submissão é a base da intercessão verdadeira. Orar é entrar em acordo com o que Deus quer fazer, não com o que achamos que Ele deveria fazer. O verdadeiro intercessor é alguém que está mais interessado em obedecer do que em resolver, mais interessado em cooperar com o céu do que em satisfazer seus próprios desejos. E isso exige humildade, exige desapego, exige discernimento. Há quem use a oração como ferramenta de controle, tentando forçar o agir de Deus. Mas o Espírito Santo não é manipulado. Ele é santo. Ele é soberano. Ele conduz. E quando confiamos nele, passamos a perceber que até o silêncio de Deus tem propósito, que até a demora tem sabedoria, que até a dor pode conter glória. E isso muda completamente a forma como oramos. Não oramos mais com ansiedade, mas com reverência. Não oramos mais com medo, mas com fé. Não oramos mais com desespero, mas com confiança. Quando nos colocamos diante de alguém doente, a pergunta precisa vir antes do clamor. Senhor, o que tu queres fazer? Essa simples pergunta pode evitar que toquemos onde Deus ainda está te operando, pode evitar que interrompamos um processo que ainda não chegou ao fim. Pode evitar que façamos uma oração motivada pelo nosso desejo de ver alívio, quando o céu está interessado em ver transformação. O Espírito Santo conhece os corações, conhece as raízes das enfermidades, conhece o momento certo para intervir. E quando o ouvimos, ele nos guia com precisão. Ele nos mostra se devemos orar com autoridade ou com silêncio. Se devemos declarar cura ou apenas consolar. Se devemos tocar ou apenas esperar. E cada atitude guiada por ele
produzirá exatamente o que o céu deseja realizar naquele momento. A intercessão guiada pelo Espírito é suave, mas poderosa. Não é barulhenta, mas é eficaz. Não depende da força do intercessor, mas da obediência. E essa obediência nasce da escuta, da entrega, da rendição total. Quando oramos assim, nos tornamos cooperadores de Deus. E não há nada mais precioso do que isso, ser parte do plano eterno, mesmo que não entendamos todos os detalhes. Ser canal da vontade divina, mesmo que nossos olhos ainda não vejam o quadro completo. A oração mais poderosa que alguém pode fazer diante de um enfermo não é "Senhor, cura agora". É "Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo aqui". Essa é a oração que muda atmosferas, que abre os céus, que atrai a presença de Deus. Porque não nasce da ansiedade, mas da confiança. Não nasce do medo, mas da fé. E Deus honra a fé que se curva, a fé que escuta, a fé que não impõe, mas coopera. Enquanto muitos querem ser vistos como intercessores poderosos, o céu procura aqueles que são humildes o suficiente para ouvir antes de agir, que não se movem por emoção, mas por direção, que não se precipitam, mas se rendem, que não fazem barulho, mas geram fruto, que não querem provar nada, apenas obedecer. Porque esses são os que, quando oram, alinham a terra com o céu. E nesse alinhamento, os milagres acontecem, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E assim, depois de caminharmos por vales de discernimento, de enfrentarmos as verdades duras sobre nossas intenções e os perigos de uma fé sem sabedoria, chegamos ao cume, ao coração de tudo o que é, afinal, o clamor eficaz. Qual é a oração que verdadeiramente atravessa a atmosfera terrestre e move o coração de Deus? Eu te digo, não é a oração mais longa, nem a mais barulhenta, nem a mais eloquente. O céu não se impressiona com o volume da nossa voz, mas com o eco de um coração que se rendeu. O clamor eficaz não é um espetáculo de palavras, mas uma manifestação silenciosa de uma alma que é ao mesmo tempo humilde, submissa e cheia de uma fé inabalável. Uma fé que não tenta controlar Deus, mas que confia nele ao ponto de se alinhar completamente à sua vontade soberana. Se você precisa de um retrato perfeito dessa oração, não procure mais longe do que a história do centurião romano em Mateus, capítulo 8. Imagine a cena: um homem de poder, um oficial, que comandava exércitos, se aproxima de Jesus. Ele poderia ter pedido que Jesus fosse à sua casa, que fizesse um sinal, que provasse seu poder. Mas o que ele faz? Ele se humilha. Ele declara: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Essa é a primeira marca do clamor eficaz, a humildade que reconhece quem Deus é e quem nós somos diante dele. Mas ele não para aí. Ele revela uma profundidade de fé que chocou o próprio Cristo. Ele diz: dize uma só palavra e o meu servo será curado. Por quê? Porque ele entendia de autoridade. Ele sabia que quando alguém que verdadeiramente tem poder fala a realidade, se curva à sua palavra. Ele não precisava da presença física, do toque, do ritual. Ele só precisava de uma palavra vinda da fonte de toda a autoridade. Jesus ficou maravilhado, não com a fé barulhenta das multidões, mas com a fé
com o entendimento daquele homem. Aquilo não era um pedido, era uma declaração de confiança absoluta. Aquele é o clamor eficaz. E é exatamente essa postura que define o intercessor, que Deus procura o modelo de guerreiro espiritual que realmente faz a diferença. Primeiramente, ele é alguém que aprende a ouvir antes de falar. O intercessor maduro cala a própria ansiedade, a própria pressa em ver o resultado e faz a pergunta que muda tudo. Senhor, o que tu estás fazendo aqui? Qual é o teu propósito nesta dor, nesta enfermidade? Ele entende que sua função não é ditar a agenda para Deus, mas cooperar com a agenda do céu. Ele busca direção antes de declarar cura, pois sabe que a obediência é mais poderosa do que qualquer ato de poder aparente. Em segundo lugar, o intercessor ideal é aquele que carrega uma autoridade que nasce de sua vida, não de suas palavras. Assim como os filhos de Seva descobriram, da maneira mais humilhante, o mundo espiritual não respeita títulos nem repetições de fórmulas. Ele respeita uma vida que está em aliança com Deus. A autoridade não é um crachá que você usa. É a fragrância de uma vida que vive na presença dele, que se dobra no secreto, que se arrepende sinceramente, que busca a santidade não como um fardo, mas como um privilégio. Quando uma pessoa assim ora, o inferno não ouve apenas uma voz humana. Ouve o eco da autoridade do próprio Deus que habita naquela vida. Finalmente, e talvez o pilar mais difícil e mais glorioso, o verdadeiro intercessor é aquele que vive em submissão completa. Ele aprendeu a confiar no caráter de Deus mais do que em sua própria necessidade de ver um milagre. Sua fé não desmorona se a resposta for não ou espere. Ele consegue dizer como Jesus no Getsemane, ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele entende que a glória de Deus pode se manifestar tanto na cura quanto na graça para perseverar na dor. Ele não acusa Deus no silêncio, pois aprendeu que o amor do Pai transcende nossa compreensão limitada de bem e mal, de cura e sofrimento. Portanto, o chamado final para você hoje, o convite que ecoa no seu espírito, não é apenas para que você aprenda uma nova técnica de oração. O chamado é para que você se torne um novo tipo de pessoa. É um chamado para sair da arquibancada da fé superficial e descer para a arena da intimidade da rendição e da santidade. É um convite para se tornar o tipo de intercessor em quem Deus não apenas ouve, mas em quem ele habita. Quando isso acontece, sua oração deixa de ser um som perdido no ar e se torna uma flecha certeira no mundo espiritual. Ela deixa de ser um pedido ansioso e se transforma em um ato de alinhamento entre a terra e o céu. E nesse alinhamento, milagres acontecem. Não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. A pergunta que fica hoje não é se você quer ver milagres. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço para se tornar o altar sobre o qual o fogo de Deus pode descer? Você está disposto a trocar suas palavras barulhentas pela confiança silenciosa do centurião? Está disposto a trocar sua pressa pela paciência de quem ouve a voz do Espírito? Se a sua resposta for sim, se hoje você decide abandonar a oração infantil e abraçar o clamor eficaz que nasce de um coração rendido, eu te convido a fazer um compromisso.
não aqui para os outros verem, mas aí no seu coração, diante de Deus. E como um sinal dessa decisão, escreva aqui nos comentários estas 3 palavras que mudarão sua vida de oração para sempre. Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor te encontre no secreto, que Ele purifique suas intenções e te encha com o discernimento do Espírito Santo. Que a partir de hoje, cada vez que você se ajoelhar, não seja apenas para pedir, mas para se alinhar. E que, através da sua vida, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se manifeste com poder, cura e glória. Em nome de Jesus. Amém.